Disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador de pérolas que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Eu fico feliz de ver a irmã Maria Celeste ali. Disse para ela no hospital que, quando não tinha mais o que rezar, as irmãs disseram: Senhor, aceitamos devolução. Que é a irmã Celeste, parte 3, né? Graças a Deus. Sabe, hoje nós celebramos na igreja uma santa e uma história muito bonita de alguém que soube corresponder ao chamado de Deus, mas não o chamado em meio a grandiosas obras, feitos, mas em meio ao sofrimento, dor. Santa Rosa de Lima é a primeira santa canonizada na América Latina, aqui na América do Sul. Se torna padroeira do Peru, mas também é padroeira da América Latina. Por isso que hoje é uma festa. Geralmente a gente, quando celebra os santos, celebra uma memória, mas de uma forma muito especial, ela é para nós a nossa padroeira, juntamente com Nossa Senhora de Guadalupe. Muitas pessoas, ao olhar para a vida de Santa Rosa de Lima, vai observar a sua vida mística. Mas entre as virtudes mais importantes da vida de Santa Rosa de Lima está a caridade, o serviço aos doentes e os doentes pobres, de quem ela fazia questão de atender na sua casa. Seus pais tinham posses, mas depois perderam tudo, e ela vai aprender a viver uma vida de servidão, inclusive trabalhando na casa das pessoas, e com muita humildade, sem murmuração, ela vai aceitando aquele momento em que sua família sofria, e que ela, com alegria, sem murmuração, foi viver os serviços de empregada doméstica na casa das pessoas. Quando a gente fala de riqueza espiritual, a gente não fala de posses, de coisas, mas de um bem que nós adquirimos pela graça de nosso Senhor, também não é pelo nosso esforço. Mas entendemos o valor das coisas que Deus nos dá no esforço que nós fazemos da compreensão da sua vontade em nossas vidas. Quando a gente fala de Santa Rosa de Lima, vai se lembrar de sofrimento também. Ela dizia assim que ela aceitava o sofrimento, desde que, ao passo que o sofrimento chegasse na sua vida, ela amasse mais a Deus, aumentasse mais o seu amor. Nessa pandemia eu tenho refletido muito e levado as pessoas à reflexão sobre a questão do sofrimento. Porque tem muitas pessoas que não sabem sofrer. Nem querem, nem sabem. Mas elas ignoram que o sofrimento faz parte da vida humana. Então, não querer sofrer, não querer ser humano. E nas primeiras provas ou dificuldades que passa na vida, não sabe corresponder a Deus ali, nas dores, nos sofrimentos.
Muitas pessoas querem logo se livrar das dores, dos sofrimentos, das situações difíceis, mas não sabem crescer com aquilo. Não vive a maturidade do cristão de saber abraçar a cruz. Cristo, em toda a sua vida, diz o texto da Sagrada Escritura, Cristo viveu em toda a sua vida entre súplicas e lágrimas. Jesus passou por tantas situações, porque o que nos é mostrado no Evangelho é uma parte, tantas e tantas outras situações que Jesus passou, que não estão escritas, que não foram só os milagres, todos que não foram escritos no Evangelho, também as outras situações de Jesus, humilhação, perseguição. Para nós é bem claro, em toda a paixão do Senhor, o modo como Cristo vai aceitando o seu Calvário, vai aceitando a sua via sacra, vai aceitando a sua cruz. Quando diz que ele vai caminhando para Jerusalém, ele sabia muito bem o que estava esperando por ele, e ele vai aceitando. E interessante que de onde Jesus morava, lá na Galileia, lá em Nazaré, para chegar em Jerusalém, é uma subida. Então Jesus se esforça para chegar até a cruz. Há um esforço para que ele abrace tudo o que nós sabemos que ele passou. Traição, o juízo de levar a cruz, de ser condenado à cruz, o morrer como o mais indigno ser humano, porque morrer na cruz era se tornar o mais indigno do ser humano, dos homens nesse mundo, o mais amaldiçoado. Ele se torna maldição para nos abençoar, mas ele se esforça, ele vai com alegria, ele vai com entusiasmo para a cruz. No texto do Evangelho vai até dizer que ele foi como uma ovelha levada para ser tosqueada, para ser sacrificada, e vai silencioso até o seu Calvário. Nós cristãos temos que aprender com os santos, especialmente, como hoje Santa Rosa de Lima, a aceitar os sofrimentos, antes de pedir que eles vão, porque os sofrimentos são como uma escola para nós. Nós aprendemos com o sofrimento, crescemos, alargamos a nossa intimidade com Deus pelo sofrimento. Quem não precisou de um sofrimento para voltar para Deus? Quem não precisou de uma experiência difícil para poder se voltar, para clamar a Deus? Nós sabemos que o sofrimento não é bom, é ruim, claro, é verdade, mas tem uma mensagem, existe uma mensagem, uma experiência que Deus quer que nós experimentemos ali. Santa Rosa de Lima, ela vive a sua experiência, inclusive, na pobreza, quando ela foi uma religiosa, mas uma religiosa chamada terceira. Ela não tinha mosteiro, não tinha o convento perto da casa dela, mas ela se esforça no quintal da casa dela, criar um quartinho, onde ali ela pudesse viver reclusa, em oração, em oferecimento de tudo o que vivia para Deus. Uma mulher de entrega, de oração, de renúncia, de aceitação das coisas difíceis, como o caminho de chegar até Cristo. Ela entendeu o verdadeiro valor, ela encontrou esse tesouro, como diz hoje no Evangelho. E ela soube trocar tudo, vender tudo, ela soube dar tudo o que tinha para aquilo que era muito mais valioso, Jesus Cristo. Então, para nós, esse grande exemplo de mulher virtuosa, sua primeira virtude era a caridade. Marca suprema dos cristãos. Quem estiver pensando que a marca suprema dos cristãos é a oração, é a caridade. Os primeiros cristãos, eles se envolviam uns com os outros porque viam a caridade dos outros. Não era porque rezava demais, porque fazia muita coisa, não é porque fazia milagres. Isso também chamava, mas o que chamava a atenção dos pagãos
que se tornaram cristãos era o modo como os cristãos viviam e conviviam a caridade. Inclusive também a caridade era o que os mártires eram acusados. Eles eram entregues aos governadores porque faziam caridade. Era o meio que tinham de denunciá-los. Imagine só, fazer caridade era o objeto de denúncia dos mártires. E onde está a caridade dos cristãos hoje? A caridade de servir aos outros, aos mais pobres, e sem interesse, viu? Desinteressado, não é para a gente fazer esperando que os outros venham retribuir. Nós devemos ser fiéis a Cristo também nisso. Nesse se doar pelo outro, nesse se esforçar pela felicidade do outro. Nisso está e consiste a nossa essência cristã. A gente reza, a gente faz os sacrifícios pessoais, a gente quer o céu, mas como diz Dom Bosco, ninguém quer ir para o céu sem querer levar os outros. Não existe isso, esse desejo de ir para o céu sozinho. Que o cristão não é egoísta. Ele deseja estar com Deus na companhia dos outros também. Vamos pedir a Deus a graça que esteve com Santa Rosa de Lima de pacientemente suportar todas as tribulações, dificuldades e saber abraçar o sofrimento como um caminho que leva até o reino de Deus, o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.